E aí, galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, Miratã Nascimento, e a gente vai dar continuidade ao capítulo 1 do curso Networking Essentials da Cisco. Então a gente tinha parado aqui na atividade, espero que vocês tenham feito essa atividade aí, que ela é muito importante para fixar aí os conceitos. Antes disso, deixa eu só fazer mais um comentário, né? A gente falou aqui sobre medição de produtividade, né? A medida efetiva do download, ela pode ser encontrada também, né? Medição de produtividade com o nome de throughput. Então, faltou eu falar para vocês aí do termo que é referente à mesma coisa aí, medição de produtividade, a efetividade ou throughput. Atividade pronta, tenho certeza. E daí a gente vai falar agora sobre cliente e servidor. Para eu ter um servidor, eu preciso ter clientes. E se eu tenho clientes, eu preciso ter aí um serviço sendo provido. No caso aqui, cliente e servidor de arquivos. Servidor de arquivo, ele armazena aí as informações, os arquivos de uma corporação ou de um escritório, alguma coisa assim. E o cliente, ele acessa esse servidor para fazer o uso dos seus arquivos. Os arquivos ficam todos armazenados no servidor e aí ele faz o acesso. Então nós temos aqui o servidor, nós temos o cliente de arquivos. Um outro tipo que nós temos é o servidor web. Nós temos então o cliente web e o servidor web. Lembrando que o servidor web vocês utilizam na aula de DWS, vocês desenvolvem sites ali colocando as suas páginas dentro de um ambiente que provê a navegação entre as páginas. Isso é um servidor web. No caso de vocês é o Apache, mas vocês utilizam ele para navegar através das páginas. Então o cliente ele pode ser um navegador, por exemplo. O cliente de e-mail. Então a gente tem o servidor de e-mail e o cliente de e-mail. É muito difícil hoje a gente encontrar pessoas que utilizam clientes de e-mail instalados nas máquinas. Hoje é muito mais comum a gente encontrar os webmails, né? Os clientes de e-mail que são diretamente na nuvem, que são acessados via navegador. Então a gente tem lá o Yahoo, o Gmail, o Outlook, né? Então a gente tem esses clientes de e-mail aí que são webmails. Mas antigamente, coisa de velho, né? Mas antigamente existiam clientes que eram instalados na própria máquina. Então o que ele fazia? Ele acessava o servidor de e-mail, pegava os seus e-mails, trazia para sua própria máquina e aí depois você ia lendo esses e-mails dentro da sua própria máquina, essas informações que eram baixadas para o seu próprio computador. Então nós temos cliente e servidor de e-mail. Então aqui tem algumas explicações. Nós temos também um servidor que ele é com várias funções, então ele não é só um servidor web ou de e-mail ou de arquivo. Ele pode ter vários serviços instalados nele de maneira simultânea. E daí eu tenho clientes de acesso a arquivos, navegador web ou cliente de e-mail, eu tenho aí cliente de e-mail, cliente de acesso a arquivo, eu tenho diversos clientes que podem fazer um, dois ou todos os serviços que o meu servidor disponibiliza. Tá? Então não especificamente eu preciso ter só um servidor para um serviço, né? Tem uma máquina para um serviço, eu posso ter uma máquina e vários serviços ligados a essa mesma máquina. Mais algumas informações aqui. Uma atividade para vocês, né? É só arrastar e colocar aqui onde vocês acham que é interessante e testar. Façam para fixar os conceitos. Tá? E não esqueçam, toda a parte textual que eu não tô lendo aqui com vocês, é interessante que após assistir a aula, deem uma repassada no texto, anotem algumas coisas para depois vocês tirarem as dúvidas. Quando a gente fala então de infraestrutura de rede, quer dizer, eu estou falando
da parte física da rede, de como essa rede ela é construída fisicamente. E aí nós temos 3 categorias de componentes específicos para ela. Essa primeira categoria aqui é a categoria dos dispositivos intermediários. Que dispositivos são esses? São os que ficam no meio da rede. São os dispositivos que conectam os nossos equipamentos. Então nós temos aqui comuns aqui, roteador sem fio, switch, firewall, são os mais comuns para que a gente possa. O access point também, mas é menos falado. Vocês usam bastante, mas não utilizam com esse nome. Tá? Então o roteador que vocês têm em casa, em algumas vezes ele é somente um access point e não um roteador em si. A segunda categoria que nós temos são os dispositivos finais. Laptops, tablets, smartphones, a impressora, né, se for uma impressora de rede, o desktop, o servidor, esses são os dispositivos finais. E nós temos a mídia de rede, então temos diversos tipos de mídia. Essa daqui é a nomenclatura que nós vamos encontrar, né, as imagens que a gente vai encontrar, principalmente no Packet Tracer. Então, ó, mídia LAN, mídia WAN, mídia sem fio e nuvem. Essas aqui, então, são as mídias de rede. O que é importante a gente frisar é que não existe um dispositivo inicial. Vem pra cá. A gente precisa ter em mente que existem dispositivos finais, dispositivos intermediários e mídias de rede. Não há dispositivos iniciais. Por quê? Porque os dispositivos finais eles acabam estando nas duas pontas. No meio a gente tem os dispositivos que interconectam os roteadores, os switches, e nas pontas nós temos os dispositivos finais. Então guardem isso, não há dispositivo inicial, há dispositivo final, intermediário e mídia de rede. Aqui então nós temos uma animação que mostra os dispositivos finais, né, mandando aí as informações, lembrando que os dispositivos finais estão nas pontas, certo? E aí quem são os dispositivos finais? Os computadores, as impressoras, os telefones, as câmeras, tudo que é conhecido ou considerado como um host, é o que está na ponta. O que significa então peer-to-peer ou ponto a ponto? É quando eu tenho uma rede em que os dispositivos eles estão interligados, alternando a sua função. Então uma hora ele é um servidor de impressão, uma hora ele é um cliente de acesso a arquivos. Então eu tenho um servidor de arquivo, um servidor de impressão, né? Ele compartilha a impressora, esse aqui compartilha arquivo. Quando o computador ele precisa imprimir, ele é um cliente que usa este servidor para impressão. Quando este computador ele precisa de arquivos, ele é um cliente que passa a ser servido por este outro computador. Então, quando a gente tem uma rede ponto a ponto, a gente tem dispositivos que alternam entre cliente e servidor. Aqui tem algumas vantagens e desvantagens da rede peer-to-peer, da rede ponto a ponto, tá? Para pontuar aí algumas informações. Mas hoje é muito mais comum a gente encontrar uma rede cliente-servidor, não mais uma rede ponto a ponto. É mais difícil a gente ter uma rede ponto a ponto dessa forma, né? Porque a gente tem 2, 3, 4 dispositivos, e aí a gente tem, por exemplo, smartphones que geralmente não fazem função de servir em nada, eles só recebem, beleza? Aqui tem uma outra atividade, essa atividade é mais simples, é só ler aqui e marcar se ele é um cliente, se ele é um servidor, né? E marcando, façam, lembrando, para fixar conteúdo que a gente está passando nos vídeos. Uso do comando ping. O que é o ping? O ping, então, é um teste de conectividade
que é feito através de um protocolo específico, a gente vai falar mais pra frente, tá? Mas é o protocolo de internet, ou IP. Como que a gente faz? A gente dispara ou a gente executa o comando ping testando a conectividade a um outro IP. Então, de um IP, eu testo a conectividade a outro IP. O que ele faz? O H1, então, ele manda uma mensagem falando assim: H2, você está aí? O H2, por sua vez, ele recebe a mensagem e fala: sim, eu estou, respondendo para H1. Então, é um teste de conectividade feito pelo comando ping. Um outro comando interessante que nós temos é o comando que vai mostrar o caminho por onde o pacote está passando. Esse comando ele é conhecido como traceroute, se você tiver no Linux, ou tracert, se você estiver usando o ambiente Windows. Então, se você tiver no Linux, você vai digitar traceroute, um IP, ou um host, ou um endereço, e aí você vai ver qual caminho aquele pacote está executando ou por onde ele está passando para chegar até o destino. O tracert, a mesma coisa. Lembrando, traceroute se a gente estiver no Linux, tracert se a gente estiver no Windows. E aqui a gente tem um laboratório de criação de rede simples. Qual que é a proposta desse laboratório? A proposta desse laboratório é criar uma rede com 2 computadores e um switch e testar a conectividade entre os dois. Então aqui a gente vai colocar os computadores, ligar eles, configurar os IPs e fazer um teste de ping entre esses dois computadores. Pessoal, para isso eu preciso que vocês tenham instalado na máquina de vocês o Packet Tracer. Vem para cá. A gente já conversou sobre isso. Vocês têm lá na plataforma, né? Quando vocês entram lá no curso da Cisco, tem lá recursos do aluno. Lá vocês têm os tutoriais do Packet Tracer. Lá vocês têm a forma de baixar o Packet Tracer e instalar o Packet Tracer. Se vocês estiverem usando a plataforma Windows, baixa lá o exe, next finish, tá pronto. Se vocês estiverem usando plataforma Linux, baixem a versão 7.3 do Packet Tracer, que ele já é um arquivinho .deb, é só uma instalação simples também, next finish, é bem tranquilo de instalar, tá? Preparem o ambiente para vocês fazerem essa atividade. Aqui nós temos uma outra atividade, que é uma atividade de rastreamento, onde a gente vai mostrar a funcionalidade do traceroute. Também é uma atividade prática que vai precisar aí de um terminal, só isso. Se estiver no Windows, CMD ou PowerShell. Se você estiver no Linux, o terminal do Linux já vai oferecer aí pra gente os recursos necessários para fazer essa atividade. Sendo assim, então, a gente finaliza o capítulo 1 na teoria, mas olha só. Eu vou parar essa aula por aqui, mas eu não vou parar o capítulo. Na próxima aula, eu vou voltar para fazer as atividades práticas. A gente vai fazer uma aula de prática com vocês. Ping, traceroute e vamos criar uma rede simples usando o Packet Tracer. Então, para a próxima aula, vocês precisam ter um terminalzinho aí do sistema de vocês, seja Windows, seja Linux, e precisam ter o Packet Tracer instalados, beleza? Então, não esqueçam de instalar o Packet Tracer na máquina de vocês, fechou? Aqui, então, como sempre, no final de cada capítulo, tem aí um resuminho, as partes mais importantes estão citados aqui, né? A gente tem dispositivos intermediários, finais e mídia de rede, o ping, o traceroute, o protocolo de endereçamento IP, que a gente vai detalhar ele mais pra frente no curso. Tá joia? Pessoal, não esqueçam então, na próxima aula, estejam prontos com o Packet Tracer instalado, redondinho e um terminalzinho para a gente poder fazer as atividades. Na dúvida,
entre em contato comigo, manda mensagem, manda um chat privado lá no Telegram, vamos trocando uma ideia aí. E não esqueçam de dar um like no vídeo, não esqueçam de comentar. Vamos fazer essa rede girar aí, vamos ver o que vocês estão achando dessas aulas, desses vídeos para vocês, beleza? Aqui tá o capítulo 2, mas na próxima aula a gente vai ter uma aula prática do capítulo 1, beleza? Vejo vocês na próxima aula. Então, até mais e tchau!